uma prática que Israel passa a ter depois de 67, que é de deslocar judeus para dentro desses territórios, criando colônias dentro desses territórios. Que é uma prática muito parecida com o que o Stalin fazia lá na União Soviética, uma russificação da União Soviética. A gente falou sobre isso no nosso episódio sobre a guerra Rússia e Ucrânia, e falou nas lives também. O que Israel fez desde 67 e faz até hoje é deslocar judeus para esses territórios que eram palestinos. Então, uma prática de colonização desses territórios. É importante a gente falar um pouquinho sobre os grupos que representam os palestinos, né? Porque se a gente falou que desde 1967 até parte dos anos 90 não houve palestino, então quem que vai representar essa galera, né? Eles estavam em outros países e tudo mais, mas será que então eles não tinham ninguém, nenhuma instituição política para representá-los? E tinha. Na verdade, o primeiro desses organismos, que é o Fatah, né? O Fatah é de 1959, salvo engano, mas ele só vai ser reconhecido como a Organização pela Libertação da Palestina, né? OLP, apenas em 1964. E ele vai ser reconhecido pelos árabes, né? Então tem uma figura histórica, quem é 30 a mais aí de idade, com certeza se lembra desse nome ali nos anos 90, até 2004, quando ele faleceu, que é um cidadão chamado Yasser Arafat, que ele era meio que o rosto ali de representação política dos palestinos. É considerado, inclusive, o fundador da Palestina, é o cara que, para os palestinos, é a figura maior, assim. Politicamente. Inclusive, enquanto o Arafat estava vivo, os grupos palestinos eram mais unidos, né? A gente pode dizer que a morte do Arafat em 2005 ela vai separar bastante esses dois grupos que hoje representariam o que seria a Palestina, né? É importante, então, entender que esse grupo Fatah, ele já foi um grupo guerrilheiro. Ele já foi um grupo que pegou em armas, que fez... Eu não vou dizer a mesma coisa que o Hamas, porque o Hamas tem algumas práticas, né, mais pesadas, mas fez terrorismo, né? Fez terrorismo de algum modo. E uma vez, naquela época, era vilanizado como hoje é vilanizado o Hamas. Ponto. Esse grupo, na década de 90, vai se tornar não um aliado de Israel, mas vai sentar à mesa por intermediação na época do Bill Clinton, né, um presidente democrata dos Estados Unidos. O democrata agora é o Biden, né? Antes dele, pulando o Trump, foi o Obama, e antes do Obama, antes do Bush, era o Clinton nos anos 90. E o Clinton vai mediar um acordo ali em que o Arafat e o ministro de Israel da época, o Yitzhak Rabin, eles vão fazer um acordo em que vão se reconhecer mutuamente. Então, hoje, se você ouvir um termo chamado Autoridade Palestina ou Autoridade Nacional Palestina, se você, por exemplo, ouvir alguém argumentar que o Hamas não representa os palestinos, quem representa é a Autoridade Nacional e ela não está nem em Gaza, ela está na Cisjordânia, é dessa galera que a gente está falando. Uma galera que já pegou em armas no passado, porém que hoje em dia ela já tem relativizações, né, dessa posição bélica e, enfim, com isso conseguiu cessões territoriais. Agora, se você olhar os territórios, né, que são cedidos para esse grupo ali na Cisjordânia, né, que é o local onde ele está, eu queria buscar uma outra palavra, mas eu não consigo. É ridículo. Né? Parece uma mancha de pele quando você está com algum problema. Tem um território aqui, o outro ali, o outro espalhado para cá, para lá. E no entremeio disso, esses colonos judeus, que o Aloysio falou. Ou seja, se você tem uma cidadezinha ali, e aquela cidadezinha, ela 360 graus ao redor, tem Israel, quando tá tudo bem, tá bom, talvez dê para negociar entrada e saída, dê para negociar fluxo de comércio, porque não tem saída para o mar, né? Beleza. Agora, quando tá dando merda, que nem agora, cara, Israel, o ministro de Israel, o ministro da defesa, né, não o Netanyahu, ele tem a declaração agora de que ele iria cortar eletricidade, água, comida, tudo da faixa de Gaza até que o Hamas devolvesse os reféns. Só que são 2 milhões de indivíduos ali, agora gravemente feridos, né, com bombardeios sucessivos, que vão ficar sem isso tudo.